boa noite! Está começando mais um Cultura Livre e vocês acabaram de assistir um trechinho do espetáculo infanto-juvenil A Família dos Ratinhos. E aí, você não está no programa errado. Eu sou Fernanda Gantz, sou artista, produtora cultural e estou como apresentadora por um dia aqui do Cultura. Bom, hoje é Dia das Crianças e também véspera do aniversário da atriz, diretora e apresentadora do Cultura Livre, Elo Godoy. E hoje a gente vai fazer um programa super especial com ela, Elo Godoy. Bem-vinda, Elo! Fernanda, que linda! Arrasando muito aí como apresentadora, enchendo meu coração de orgulho. Essa irmã, companheira de vida, de trajetória aí na arte, sempre lutando e batalhando pela arte no Mato Grosso. Que honra ter você como apresentadora aqui no Cultura Livre e muito obrigada por ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente, para eu sentar na cadeira agora do entrevistado e poder contar um pouquinho da minha história. Gratidão, Fernanda. Ah, imagina, Elo, eu que estou super feliz, né, de ter sido convidada, é uma honra para mim falar da sua história, falar da sua trajetória, que é super merecida aqui no programa, né? As pessoas, todo mundo perguntava, mas quem que é Elo do Cultura Livre? Todo mundo tinha essa vontade de saber um pouco da minha trajetória. Então vocês aí de casa que queriam descobrir quem é Elo, o que que eu faço, o que que eu fiz, o que que eu tô fazendo, além de me seguir no Instagram, né? Vocês podem assistir aqui o programa, que hoje a Fernanda vai perguntar tudo, né, Fê? Bom, gente, vou desvirar essa apresentadora incrível, a gente vai conhecer muito mais dela, além do que ela já mostra, né? Então vamos lá, vamos começar, né, Elo? Pra gente começar esse papo, vamos falar então da Família dos Ratinhos, que foi o trechinho que a gente viu aí na abertura do programa. É um espetáculo infanto-juvenil que você fez parte como atriz. Então você pode contar um pouquinho pra gente o que fala esse espetáculo, né? Como que ele começou, quais foram esses desdobramentos? Sim. Então, o Família dos Ratinhos, foi um espetáculo que eu fiz atuação e também fiz a codireção com o Flávio Ferreira. Então é uma adaptação, um espetáculo que já está com o Cena 11 há mais de 15, 20 anos, já é a terceira ou quarta remontagem do espetáculo. Agora a gente, nessa montagem, a gente trouxe para falar dos patrimônios públicos, foi levado às escolas e foi de grande sucesso, Cine Teatro lotado. E é muito importante, né, falar do bem público, que é um dinheiro que é da própria criança, né, que está lá na escola. Então muitos não entendem isso, então muita criança, nossa, é meu, eu tenho que cuidar como se eu estivesse na minha casa. Foi um espetáculo muito gostoso de fazer, eu amo esse público infanto-juvenil e a infância é muito bonito, o brilho nos olhos, como as crianças recebem a gente com uma pureza, né? E a gente no Dia da Criança falar sobre isso é muito, que a gente continue com a beleza e a pureza da criança, desse olhar que eles têm. E foi um espetáculo muito gostoso de fazer, com muita música, com muitos sonhos, e levar para todas as escolas, passar. Foi muito gostoso fazer Família dos Ratinhos. E ao mesmo tempo que vocês trazem essa ludicidade, né? Porque a Família dos Ratinhos, ele tem a questão dos ratos, né, que são muito lindos, né, a estética tá muito bonita. Leva também conhecimento para as crianças, né, que você falou do patrimônio público e do meio ambiente. Então, vocês estão falando ali do patrimônio escolar? Sim, falando do patrimônio escolar, também dos museus, de todo o patrimônio público e também do meio ambiente, de preservar a água, de preservar o ambiente, de cuidar da sua própria saúde, como escovar os dentes. Então tem coisas básicas, né, como vamos fechar a torneira quando escova os dentes, né, do consumo de água. E também de cuidar de si, e é muito legal porque tem um gato malvado lá que persegue os ratinhos e fica tudo nessa história, e é muito legal. A criançada ama o gato louco, ama o gato, se identifica muito com ele, adora o gato. Ele é travesso, faz umas travessuras para comer os ratinhos, mas no final ele vira um gatinho bonzinho. A Lisa consegue transformar ele num gatinho bonzinho, e aí ele fica amigo lá
da família dos Ratinhos. Super importante para conscientizar e levar informação para as crianças, né? Sim, muito Eu sou importante. muito fã desse trabalho, eu assisti no Cine Teatro. Então, vocês vão voltar? Tem uma previsão aí de... A família dos Ratinhos eu não sei se volta, né? Mas o Flávio tá... A cabeça do Flávio Ferreira nunca para, né? Eu falo, Flávio, você não dorme? O que você faz da vida? Porque assim, ele tá sempre fazendo mil coisas e aí... Quem sabe, né? Eles estão agora com a Jane Vanini e tá muito legal o espetáculo, vale a pena conferir. Tá, Elô, agora vamos falar de você, né? A gente começou esse papo aí com a família dos Ratinhos, até porque hoje é Dia das Crianças, né? Então, era muito importante a gente também trazer uma abordagem nesse universo das crianças. Bom, mas agora vamos falar de trajetória, né? Elô, eu te conheci em 2001, lá no Colégio Expressão. Comecei a fazer teatro com o Cena 11. E eu lembro de você entrando na sala junto com o Gustavo, que é aqui também produtor do Cultura Livre. E desde então você não parou, né? E nem eu, né? Então eu acompanho muito sua trajetória e lembro de você entrando na sala para fazer teatro. Nossa, você lembra disso? Eu lembro, gente, aquelas salas do Master, né? A gente passava o dia lá ensaiando. A gente ficava de manhã até a noite, a gente comia, ficava tudo lá. Era um laboratório muito grande, né? Era muito estudo, decorava texto e ficava lá o dia inteiro. Era uma imersão mesmo para construir o espetáculo, né? Foi um período de muita experiência boa. Na verdade, eu comecei no ano 2000. Eu comecei, eles estavam com Avarento em cartaz. E aí eu comecei a estudar com eles. O Flávio, ele tinha um grupo de estudos de teatro, e aí eu bem novinha, minha avó fazia os figurinos, ela é costureira, e aí ela fazia os figurinos. E um dia eu falava, eu quero fazer teatro, a minha avó, então eu vou falar com o Flávio. E aí a gente chegou lá e falou, olha, minha neta, ela quer fazer teatro. E eu era muito tímida, assim, envergonhada. E eu fiquei lá, e aí a minha avó, não, vai. E a minha avó era muito amiga do Eleadório, da Alessandra, de muita gente também do Cena 11. E aí o Flávio me levou primeiro para estudar. E aí eu comecei a estudar, foi o ano 2000 inteiro estudando. E logo depois, em 2001, já comecei a ensaiar para fazer o espetáculo. Foi quando eu conheci você. Sim. Lá no Colégio Expressão, que era o colégio que era a nossa sede, né, do Cena 11. Sim. E aí a gente fez o curso, né? Eu não continuei no Cena 11, mas você continuou, e aí em 2001 você já estreou um espetáculo, foi isso? Foi isso. Em 2001 eu estreiei o espetáculo Você. Foi um espetáculo muito legal, peguei vários personagens, eu fazia uns 4 ou 5 personagens nesse espetáculo, e foi pra mim, foi muito intenso, porque a gente como eu falei, era uma imersão muito grande, e já ter a responsabilidade de fazer vários personagens, e pela primeira vez eu falei, meu Deus do céu. E foi muito bom. Na verdade, eu acho que não foi nem você, foi o Águas. Foi Toda Nudez Será Castigada. Toda Nudez Será Castigada foi o primeiro. De Nelson Rodrigues. De Nelson Rodrigues, que eu, na verdade, foi nesse espetáculo, acho que foi nos anos 2000, porque eu só fiz uma pontinha, assim, no espetáculo. E, na verdade, eu entrei como colegial, não tinha esse personagem, o Flávio criou esses personagens, convidou. Aí uma atriz, a Fernanda Cursino, ficou gestante no meio do espetáculo, e aí eu peguei o personagem dela também, porque ela ficou gestante, era uma gestação meio de risco, aí o Flávio falou, então o Elô vai pegar. E assim, eu era muito nova, e ele já colocou muito personagem. Foi aí que eu conheci o André de Luca também, o André estava bem famoso, fazendo O Segredo de Almerinda. Sim. E aí ele veio para assistir Toda Nudez Será Castigada, e a gente já viu o André e ficava assim, nossa, um ator que foi pro Rio de Janeiro e que tá conseguindo, né? E eu era muito nova, e aí ele chegou, olhou pro meu olho assim, falou, nossa, você tem muito talento, você vai pra frente, assim. Profetizou. Profetizou. E eu peguei aquilo como meu, sabe? Eu falei, não, é isso mesmo, eu quero, eu vou. E aí essa palavra, o André, eu sempre que eu encontro ele, eu falo isso, porque às vezes as pessoas não imaginam o poder que a palavra tem, uma força na vida de outra pessoa. Então, às vezes, você profetizar e falar para uma pessoa que ela pode, que ela é capaz, isso você vai levar para o resto da sua vida. Então,
aquilo eu peguei forte pra mim e também peguei como lema de falar isso pra outras pessoas, sabe? De falar, nossa, você é capaz, você pode, você consegue, porque às vezes é isso que a pessoa precisa pra conseguir caminhar, sabe? E aí foi muito importante essa fala do André aí pra minha carreira. Você pegar e empoderar uma pessoa através da sua força, né? Isso é mesmo muito potente mesmo. Muito potente. E um ator, né, negro, saindo aqui do Mato Grosso, a gente sabe ir pra fora e fazer tudo que o André fez. É pra poucos, né? Ele teve muita coragem, ele desbravou mesmo aí. E foi uma pessoa que eu tinha com muita referência, com muito espelho. Quem são as pessoas que são referência para você? É o Jefferson do Tibanaré, é a Fernanda Gandhi, são pessoas daqui que cresceram, né? A Tati, a Juca Pilé, a Dani, a Karina, Tereza Helena, todos os nossos artistas, o Everton Brito, todo mundo que consegue, que está levando a sua arte, que está fazendo. Eles para mim são referência, eles para mim são pessoas que eu quero, que eu falo, poxa, é isso aí, a gente tem que se empoderar mais, a gente tem que dar a mão. Né? E essas são pessoas que são referências aí que a gente leva. O Flávio Ferreira, que desbravou, o Ivan Belém, Lio Arruda, vários outros artistas também que vieram antes, né? O Nick Lau, toda essa galera aí que veio antes também, que construiu uma passagem pra gente, né? Que a gente tá fazendo, que tá construindo essa ponte pra gente caminhar junto, né? Esse reconhecimento, inclusive, é muito importante, né? Pra quem tá começando, né? Ter esse reconhecimento mesmo da nossa trajetória enquanto artista, enquanto gente que tá nesse mercado, é importantíssima. A gente sente falta, né? Hoje a gente vai ver os artistas novos, a gente tá na escola lá na MTC, conversa com os artistas, quem são suas referências? Mas sempre um artista de fora. E aí tem tanta gente boa aqui dentro e às vezes a gente não valoriza o prato da casa, a prata da casa, né? E aqui tem muitos artistas. Tem ai meu Deus, agora o Romeu também, que é um excelente artista. O cinema mato-grossense que está desbravando aí, é uma galera muito boa no cinema. Então, assim, que bom que a gente tem conseguido lutar, resistir, fazer arte. E a gente sabe como é difícil fazer arte aqui. E aqui tem muito artista muito bom, assim, tem muito artista que se aprende muito com eles. O circo, a gente tem lá o Carcará, o Carlão dos Bonecos. É uma galera que lutou e que luta muito pela arte, né? Sim. Agora, Elô, voltando aqui nessa trajetória... 2003 a gente tem Águas, né? O que foi o Águas? Nossa, o Águas foi um encontro mesmo, assim. E a água é um elemento muito importante. O corpo é feito de 70% de água. E a água é algo que... Eu sou Libra com ascendente em peixes, né? Então o peixes, né, tá ali fluindo na água. Eu tenho que me segurar para ir para a terra, porque eu sou toda aqui na água, no ar, né? Não aterro nunca. E fazer água foi uma experiência que eu me encontrei tanto com a minha religião hoje, que é espírita, né? Que é acreditar no sobrenatural, no poder da água, no poder disso. E o Águas, ele traz algo sobrenatural. O Mato Grosso, as lendas, o garimpo, os pássaros. Então a gente saber lidar. E assim, e Cuiabá é uma cidade que virou as costas para o rio. O rio Cuiabá, a gente está de costas para o rio Cuiabá. A cidade foi em diante, a gente está de costas para o rio. Então a arte, o Águas, a gente foi lá para a beira do rio Cuiabá. A gente foi lá no Museu do Rio, que fica ali perto do Mercado do Peixe, num lugar que tinha muita droga e que agora a gente está tentando revitalizar ali com a orla, né? Tem a orla ali. Mas a gente tinha, então a droga tomou conta, a gente ia para esse lugar, ressignificou esse lugar, ressignificou o museu do Rio mesmo, porque ele estava mais desativado, então a gente levou a população para lá, a gente fazia um cortejo das águas para Mamãe Oxum, a gente cantava, vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio. Então a gente trazia, o cuiabano, ele é muito devoto, e a gente trazia o cuiabano para esse encontro
com as águas, e a gente finalizava numa grande bênção a essas águas. Então a gente trazia o cuiabano de volta para o Rio Cuiabá. A gente voltava a esse encontro com o rio, sabe? Com esse sagrado que a gente tem desmatado, que a gente não tem cuidado. O nosso querido monarca já falou, o Rio Cuiabá não tem mais peixe, né? Que dó, que dó, que dó. Flor Ribeirinha também. Flor Ribeirinha também. O Rio Cuiabá está morrendo. Não, o Rio Cochipó está morrendo. Né? Pois é, que a Flor Ribeirinha está lá na beira do Rio Cochipó. Isso. E o monarca traz a história do Rio Cuiabá e a gente traz esse olhar de volta para o rio. O garimpo por muito tempo também foi algo que assoreou, que desmatou, que tirou toda a nossa riqueza, que levou tudo daqui e que deixou só destruição, né? Então, e aí quem sofre é a mãe natureza, é a água, é os pássaros. Então, fazer águas é esse encontro, é o encontro com Silva Freire, um poeta maravilhoso, que a gente acabou de passar aqui com Setembro Freire, e falar de Silva Freire é falar de Cuiabá, falar de poesia, falar de águas. O Freire foi um pai, um mestre para o Flávio Ferreira, então sempre tem Freire. A gente tem o espetáculo Freire e o Menino Poeta, que também traz um pouquinho disso. Tem outros. Mas águas tem a ver com Silva Freire ou é uma dramaturgia? Tem uma dramaturgia do Flávio Ferreira, mas tem poesias do Freire também. Legal. Tem coisas dos dois. Sim. Aí em 2004 vocês lançam o Menino Poeta, que é o do Silva Freire, né? Que é baseado nas obras do Silva Freire. Sim, que a gente fala do... Aí a gente até fez a gente foi para a SBPC na época com esse espetáculo, que fala um pouquinho também de Cuiabá, faz o povo dar risada, conta um pouquinho da história desse Freire, esse menino poeta, aí a gente conta um pouquinho da história do Freire, traz um pouquinho das lavadeiras, também volta para o rio, fala um pouquinho como que era feita a lavagem de roupa, que tudo isso está na poesia dele, porque a poesia do Freire é o que ele via na cidade, o que acontecia. Então a gente conta um pouquinho disso com o teatro, mostrando. Foi muito gostoso poder falar de Freire, falar desse poeta, com esse olhar do Flávio Ferreira, que sempre caminha também, porque ele é cuiabano também, então o Flávio sempre traz essa pegada para a nossa cultura, para o olhar cuiabano. E vocês também fizeram a parceria com o ator Eliodoro Neri, né? Como que foi? O Eliodoro, na verdade, é um ator, assim, que é um mestre pra gente, assim. De onde ele é? O Eliodoro é cuiabano também, cuiabano, e ator, advogado aqui, sempre, ele fez também, o Eliodoro fez Toda Nudez Será Castigado, eu fiz com o Eliodoro, vários outros, a gente fez também... o filho também do Flávio Ferreira, que também foi o Eliodoro. O Eliodoro ele acabou saindo um pouco do teatro por questões de saúde. Mas o Eliodoro, ele tinha e era muito engraçado. A gente chegava no Cena 11, os atores mais velhos sempre iam trazendo referências pra gente, estudos, livros. Então a gente estava sempre estudando e eles contavam um pouco, eles ensinavam a gente. Era um pouco da tradição cuiabana da oralidade, de passar de geração em geração. Então o teatro no Cena 11 também tinha esse costume. Flávio passava, o Eliodoro passava, aí o Clean, o Serginho, o Sérgio Freitas, aí a Alessandra, que também é psicóloga agora também. Então, assim, a gente tinha muito essa questão de um ir passando para o outro o que sabia, o que ia aprendendo, e era muito, muito gostoso aprender. A Alice, que hoje é contadora de história também, passou pelo Cena 11 e contou, e já ajudou muito a gente também nessa construção. Muitos artistas que estão hoje no Mato Grosso, acho que a grande maioria passaram pelo Cena 11. Sim, eu comecei no Cena 11, gente, olha que legal, né? Isso. E aí em 2004, Elô, você, né? Que aí você sai um pouco desse universo da natureza, das águas, do Pantanal, e vai para uma abordagem mais psicológica, né? Sim. Como que foi isso? Nossa, ele traz muitas reflexões, né? Acho que era reflexões do Flávio também sobre o corpo, sobre como criar um filho, né? Essa história de como se cria a criação da criança hoje. Então a gente passa muito disso, sexo, né? Pudor, conta um pouquinho também sobre fala um pouquinho dessas pessoas que estão dentro de caixotes, então de sair de se olhar no espelho, de
de ver quem é você, né? Quem é esse pai, essa mãe muito autoritário? Então ele traz isso, como que essa autoridade faz mal, essa castração faz mal para a criança e para o ser humano mesmo, né? Como castrar e proibir, você traz uma pessoa ansiosa, com medo. Então é mais fácil você escutar e ressignificar isso. Então você, ele traz muito essa história de não castrar as pessoas, de não punir elas e de ter uma liberdade poética, uma liberdade para se desenvolver, não que não tenha restrições, não que não tenha, mas os ensinamentos mais amoroso, né? Como eu consigo ensinar de uma forma mais amorosa o próximo. Sim, essa foi uma das primeiras peças também, assim, quando eu comecei teatro mesmo, né, assim, para valer. Sim. Eu comecei em 2003. Essa foi uma das primeiras peças, assim, que eu assisti. E foi uma peça que me marcou muito. E eu lembro de você em cena. Que legal. Foi muito bonito mesmo essa peça. Foi. Mas agora Teatro da Vertigem, né? Nossa. Gente, trilogia, né? Teatro da Vertigem foi pesado, viu? E é muito legal porque com o Teatro da Vertigem vocês começaram a ocupar espaços diferentes na cidade também, né? E como que é isso também, Elô? Como que foi montar isso? A gente saiu do teatro, né? Do teatro caixotinho convencional e fomos para espaços alternativos, que na verdade o Flávio já fazia muito isso com os teatros de rua. A gente fez isso com Águas, ocupando lá o Porto, o Museu do Rio, e aí depois a gente foi para o Museu da Igreja do Bom Despacho, que a gente trouxe o primeiro espetáculo lá da trilogia. O Flávio era muito ligado ao Teatro da Vertigem, ele estava sempre em São Paulo assistindo espetáculos e muito ligado ao Antônio Araújo, e a gente trouxe e foi muito, muito, muito bem visto aqui o teatro, esse espetáculo. A galera ficou muito assim, o pessoal mesmo do teatro local assistiu, foi em peso. Sim. O espetáculo foi lindo, Clean arrasou muito também como o Anjo Caído. Foi um espetáculo assim que a gente tinha uma equipe muito madura, já há muito tempo fazendo teatro juntos, e eu acho que isso também diz muito sobre o sucesso do espetáculo. Foi nesse espetáculo que eu conheci o Gustavo também, Gustavo Teixeira, que a gente começou uma história juntos aí. Foi dentro do livro de Jó. Foi 2006, 2007, o Paraíso Perdido. Paraíso Perdido foi em 2006 e 2007. 2007 o livro de Jó. O Paraíso Perdido já foi muito forte, falava de aborto e de tudo isso. A gente falou isso dentro da Igreja do Bom Despacho. Gente, eu não sei como que o Flávio conseguia essas coisas, sabe? Hoje em dia a gente é censurado, assim, censura, porque a gente praticamente, a gente falava de aborto em uma adolescente, né? Eu tinha 17 anos. E a disrupção, né? Na época. Era a maior discussão e a gente falava sobre isso, falava sobre assuntos muito fortes, sobre religião também, sobre a religião castrar muitas pessoas. E aí a gente vem com o livro de Jó e eu estou gestante, gente. Todo mundo perguntava se essa barriga aí era verdade ou se a gente tinha montado essa barriga era falsa. E eu fazia a mulher do Jó, que perdeu tudo, né, numa primeira parte. Eu fazia a mulher do Jó ainda grávida, ainda plena, grávida. E depois vinha a Maíra, que fazia ela na segunda fase, que quando ela tinha perdido os filhos, que ela tinha perdido tudo. E aí eu fazia também uma loucura dela. Então a gente brincava muito com isso. A loucura dessa mulher que perdeu tudo. Então a gente brincava com isso. Eu fiz o papel da mulher e depois essa loucura que conversava com ela, sabe? Essa louca que dialogava com a matriarca, né, que é a mulher do Jó, que é a mulher do Jó que muito tempo ficava lá testando ele, mas Jó, você vai deixar isso, então olhe para trás e tal. E foi quando o Jó perdeu tudo. E gente, é um espetáculo que marcou a minha trajetória, assim, como atriz mesmo, de poder fazer esses personagens e poder contar com uma equipe tão forte que esse elenco aí
Foi um elenco muito... Eu sinto saudade dessa época. Tem uma época aí que eu sinto saudade desse elenco, essa galera aí que tá todo mundo... que tá todo mundo para um canto hoje. O Luciano tá no Rio de Janeiro, o Cleano tá no Rio de Janeiro, o Sérgio não tá mais no teatro, o Renato também saiu e praticamente só restou eu. Era uma galera bem de peso, né? Muito de peso, uma galera com muita experiência no teatro. Sim. E no livro de Jó, você estava grávida do Cauã, que hoje já tem 15 anos. 15 anos, gente. Ela fez 15 anos. Então, quantos anos de trajetória, Lô? Eu tenho 22 anos de trajetória no teatro. É uma história, hein, gente? É uma história. Eu tenho mais tempo fazendo teatro do que não fazendo de vida. Tenho mais tempo na minha vida que eu fiz teatro do que eu não fiz. E aí, Elô, então, a segunda gestação da Estela, né? Você estava grávida do Cauã no livro de Jó, e a segunda gestação você estava fazendo o que agora no teatro? Gente, aí tive o Cauã, falei, não, vou dar um tempo do teatro, vou largar a mão. Aí tô grávida de novo, falava, vamos fazer teatro. E aí eu volto a fazer teatro, volto com espetáculo, volto pro teatro com espetáculo, Águas, né? Você. 2013. Você, isso mesmo. Volta numa outra roupagem já diferente. E eu grávida da Estela também. Foi outra forma e foi muito, muito bacana voltar de novo grávida pro teatro. E aí... Gente, o teatro nunca sai da gente. A gente tenta sair do teatro, mas o teatro não sai, não tem jeito. Você fica lá naquilo, né? Não vai. Porque o teatro é aquilo que você falou, né? É muito difícil a gente se manter, ter essa sustentabilidade no teatro. Várias vezes a gente pensa em desistir. Eu já pensei, eu tenho certeza que muita gente também que faz já passou por isso. Né? Mas tem uma coisa que fala mais alto, porque é um propósito também, né? É um propósito. Então... Eu acho que é algo de vida. Eu lembro assim, quando eu era criança, assim, muito pequena, eu não pensava em ser outra coisa que não fosse artista. Eu sempre quis ser artista, desde pequenininha. Eu brincava no quintal de casa, era só terra, eu montava ali um palco, eu colocava todas as minhas amigas para atuar e estava sempre atuando, eu estava sempre colocando o povo ali para atuar. E eu estava sempre querendo ser a Xuxa ou ser uma apresentadora. Então a gente estava sempre brincando e as brincadeiras eram isso. A brincadeira de quando era criança era ser artista, era brincar com a arte, era falsear a vida, viver uma vida que não, sabe, montar a casinha, né, fingir que eu sou fulana de tal, eu moro aqui, você mora ali. Então a gente estava sempre encenando uma história. E eu não sei, a criança, ela tem esse negócio da mente dela de criar coisa. E eu estava sempre criando histórias, já foi de brincar de casinha, que a gente construía a casinha inteira, que era o cenário, né, criava cada cômodo da casa, pegava tijolo de verdade. Tinha uma construção do lado, pegava todos os tijolos, construía a casa, banheiro, tudo, e criava uma vida, criava uma história e brincava o dia inteiro, até anoitecer, eu lembro. Gente, a gente ficava lá o dia inteiro, eu e minhas amiguinhas, brincando daquela história que não era, né, tinha toda uma história lá, que era filho, pai, que ia trabalhar, e criava toda essa história. E é isso, né? Então a gente gostosa essa fase. Tão gostosa. Então a gente estava sempre atuando. Eu falei, gente, quando que eu não atuei? Será que vai ter isso? Será que vai... Eu acho que não. Acho que esse é o propósito de vida. Eu acho. Mas assim, o Cena 11, ele trabalha com... A pesquisa, né, que o Cena 11 faz é muito eclética, né? Então acho que você experimentou muitos personagens aí, né? Sim. E aí, em 2007, vem Paixão de Cristo, né? Que vocês atingem ali um público... imenso. Sim, foi. Você fez Maria Madalena? Foi. Gente, foi um público gigantesco. Eu fiz Maria Madalena. Foi até antes do livro de Jó. Eu descobri que eu estava grávida nesse espetáculo. Porque a gente estava lá e de repente, nossa, eu tô gestante. E foi aí que eu fiquei gestante. Maria Madalena estava grávida. Olha, gente, tem boatos aí. Maria Madalena estava grávida, e é verdade. E foi no livro de Jó. Foi no Paixão de Cristo, e foi muito incrível, porque a gente também é um teatro diferente, né? Você só fica ali assim, ó, fazendo mímica, né? Porque, não, e a câmera lenta, não sei o que, é muito diferente fazer um teatro para uma multidão do que você fazer um teatro aqui. Então é mais uma encenação bem, assim, uma
uma encenação que você tem que levar à realidade, né, daquela época, mas para o ator é muito mímico, tá muito difícil também, porque você tem que ficar ali parado por muito tempo. Tinha muita cena congelada, então você congela por muito tempo, e aí depois você tem que trabalhar algo mais amplo para ter uma visão maior, então também foi um desafio, a gente nunca tinha feito. E tanto deu certo que ficou anos aí de Paixão de Cristo, né? Foi até 2016, né? 2016. E tem uma coisa muito curiosa, que vocês tiveram o maior público, né? Só perdendo para o Pernambuco. Pois é, foi... O maior público, assim, do Brasil mesmo, de eventos da Paixão de Cristo, sim, né? Sim, Animais de Verdade, a cobra, né? Tinha a serpente lá, que o demônio lidava com aquilo. Então, assim, era muito curioso. Então, as pessoas queriam ver mesmo aquilo. Nossa, que diferente, né? Cavalaria passando... Então, foi muito, muito legal. É uma experiência bem legal para o público, né? E também de integrar a sociedade. Tinha muito reeducando, tinha muita gente de casas de retaguarda, muita criança de... Então, assim, era um projeto social também para trazer essas pessoas para a arte. O Cena 11, ele sempre teve essa pegada, né? De trazer a arte como algo de cura mesmo, né? De mudança, de poder mudar de vida. Então, ele tem o trabalho nos presídios femininos. Eu, com 15 anos, já ia para a Casa da Retaguarda dar oficina de teatro junto com o Clean para meninas que sofriam violência, então já dei muita aula na Casa da Retaguarda, presídio feminino, no presídio também Palmeri, que era dos pequenos infratores. Então a gente estava sempre com projetos sociais ligados a esse negócio da arte ser um instrumento de mudança social também. Legal, Elô. E 2017, 2018 surge Mulheres da Terra. Mulheres da Terra. Esse aí, gente, esse me abalou tanto que até hoje, né, estou entrando agora no mestrado com Mulheres da Terra também. A gente se inscrevi lá, vou começar o mestrado agora com Mulheres da Terra. E Mulheres da Terra faz parte do repertório, né? Ele está nativo ainda, sim, né? Sim, o Cena 11 eu não estou mais com o Cena 11, né? Assim, não estou mais atuando com o Cena 11. O Cena 11 para mim, o Flávio é uma pessoa muito querida, uma pessoa que pode contar comigo 100%, que eu vou estar sempre com ele. Só no momento que eu tô com muita coisa, né, Cultura Livre, tenho outros projetos, e aí a gente acabou não estando juntos, mas eu tô levando o Mulheres da Terra para o mestrado, e o Cena 11 continua com Mulheres da Terra, um espetáculo necessário. Eu ajudei ele na dramaturgia, fiz a direção, atuei, não tem o que eu não fiz nesse espetáculo, né? E foi um espetáculo muito potente e agora mais que nunca muito necessário, em que a gente falar dos direitos fundamentais, né? Os direitos básicos, e que é isso que Mulheres da Terra traz, né? Esses direitos básicos da população em vulnerabilidade. É uma mulher que ela está num outro contexto, né? Mas que não foge da nossa realidade. Não foge. Né? Não foge. E assim, a gente traz a Pastoral da Terra também, que ela tem muita importância, o Movimento Sem Terra também, que tem uma importância muito grande para esse trabalho ter acontecido. A gente fez toda uma pesquisa em campo, a gente foi lá, conversou com os personagens reais foram assistir o espetáculo, e muitos se viam nos personagens. Gente, a pessoa depois veio conversar comigo, gente, como que você conseguiu? Eu consegui me ver em você, e era tão gostoso, tipo, você tá fazendo personagens reais, a pessoa tá te assistindo. Eu fiz a irmã Vera, gente do céu, a mulher foi me assistir, e eu mudei muito. Todo mundo que vê assim, fala, é você mesmo, mas não parece você, parece outra pessoa. Tem gente que não me reconhece na foto, parece que eu envelheci para fazer a personagem, de um tanto, assim, com a carga mesmo emocional daquilo, com a carga. E tem uma amiga minha que é da Catiusca, lá falou, gente, eu não reconheci você, não é você mesmo? Eu falei, sou eu, e as pessoas não me reconheciam. E a própria irmã Vera falou, gente, como que você conseguiu me trazer para o personagem? E assim, foi bem impressionante mesmo. Foi impressionante isso. E Elô, esse foi seu primeiro trabalho como diretora? Esse foi o meu, para algo fora, assim, a gente tive vários trabalhos na MT Escola de Teatro, né? Sim. Porque tive a chance, sempre quis fazer um curso de teatro,
mas fui mãe muito cedo, com 21 anos, aí tinha toda aquela carga de educar um filho, né? Então esse sonho de poder fazer arte fora, de fazer uma graduação fora, eu tive que dar um tempo, né? Fiz a graduação, sou graduada em Ciências Contábeis. Olha! Também sou graduada em Ciências Contábeis. E aí, quando veio a MT Escola de Teatro, eu falei, poxa, agora é minha chance, os 2 filhos já grandes. Falei, agora eu vou fazer essa graduação. E aí entrei, e aí dirigi, né? Diáspora, dirigi... Cabaré Aberração, que eu sou apaixonada. Que a gente fez 2 montagens, né? Até com a Rende, que já se foi aí, que foi a Luísa Lamar. Então, aí essa é a primeira montagem com o Elton, Giovanni, Ju Rosa, Thalita, que fez a dramaturgia. Então, assim, Cabaré Aberração foi um dos xodós, né? Ele foi o meu segundo espetáculo que eu dirigi primeiro Diáspora, depois aí o Cabaré Aberração, aí Mulheres da Terra, Cabaré Aberração e Mulheres da Terra bem juntos. Aí veio Você e Incômodos também, que foi o último. E Elô, como que é dirigir e atuar, assim, ao mesmo tempo? Não gostei, não quero mais. Gente, você tá atuando, mas você tá preocupada com a luz que não entrou, com a sonoplastia, não dá. Você tem que desligar, é uma coisa muito difícil desligar quando você é direção. Então, gente, esse negócio de dirigir e atuar é muito difícil, sabe? Mas tá, eu acho que eu consegui, mas não é fácil, é para poucos, né? Conseguir dirigir, atuar, e tem que estar com uma equipe muito redonda e tem que confiar muito na sua equipe, sabe? Sim. Tipo, ir lá e desligar. Não, eles vão, agora tá na mão deles e eu vou fazer a minha parte aqui, porque a minha parte de direção, porque a parte da direção acaba na hora que o espetáculo tá ali, né? Pra falar ali, não, vou deixar agora que... né, nesse momento que está apresentando, a direção não tem o que fazer, não tem como a direção entrar lá e falar, não, corta, não quero assim, para tudo. Então a gente tem que deixar e confiar na equipe, daí é isso. No Cabaré Aberração também, gente, esse negócio, o ator que mora em mim nunca sai, eu sempre quero estar atuando. Acho que o único que eu não atuei foi Diáspora e o Incômodos, mas o Incômodos foi por pouco, assim, se deixasse, eu acho que eu tava lá atuando. Já tava querendo atuar também, eu amo atuar, gente, amo. Mas é tão gostoso, né? Eu amo, gostoso demais. E você você é atriz também, né? Então, eu comecei como atriz, né? Quando eu entrei para a MT Escola de Teatro, eu não queria fazer direção. Flávio praticamente, não, faz direção. Mas que bom que eu fiz direção. Eu fiquei muito feliz, porque a atuação, tenho muito que aprender ainda, com certeza. Mas eu tinha uma bagagem maior como ator. E talvez eu chegasse lá já com essa bagagem de ator, e a direção não, ela me jogou lá no chão, ela me quebrou. Eu entrei lá como quem não sabia nada. E pra mim foi bom isso. Eu acho que as pessoas têm que se colocar nesse lugar, tipo, tô aqui pra aprender. E aí eu me levei pra esse lugar, não sei nada e vou aprender. E aprendi muito. Nossa, a MT Escola de Teatro pra mim foi um marco, foi um divisor de águas na minha vida também. Porque eu também me encontrei como artista. O que eu quero falar? O que eu quero fazer? Sabe? O que eu quero trazer para o meu público? Quem sou eu enquanto artista? E essas coisas me fizeram pensar. A MT me fez pensar mais nisso, sabe? Sim, e o curso de direção, o que a gente vê, né? É que ele traz outras reflexões, ele traz outros posicionamentos que às vezes quando a gente está em cena a gente não tem. Porque quando a gente está em cena é uma coisa, a direção já é uma coisa bem mais ampla, né? Sim. Mas, Elô, você fez o curso de direção na MT Escola e agora você é professora, né? Pois é, que legal, né? Gente do céu, eu dei aula para os meus colegas de sala, assim, porque o curso é semestral, né? Então, cada semestre entra numa turma nova. E aí, quando eu saí, tinha muita gente que tinha entrado no semestre, então eu acabei dando 2 módulos ainda para quem era colega, que a gente tinha estudado junto. E isso também foi muito bacana, de poder ter essa troca e também ser muito respeitada pelos colegas, assim, no meio. Quando eu fui convidada, né, pelo Flávio, pelo Rodolfo, eu falei, ai, gente, como que eu vou? Ninguém vai me respeitar, né? Como que eu vou chegar lá e dar aula para os meus colegas de turma, né? Porque
E aí eu cheguei e dei aula e foi muito bacana. E como diz o Paulo Freire, né, a educação é algo horizontal, não é vertical. Então, você está sempre trocando com todo mundo. Ninguém tem... Você não é tão inteligente que não tem nada a aprender comigo e eu não sou tão burra que eu não tenho nada a passar. Então, a gente vai aprender um com o outro sempre. E aí, foi nisso que a gente foi muito bacana. E eu acho que desde quando eu era aluna, eu já tinha esse quê de querer ensinar, já chegava, já dominava, já trazia o que eu estava lendo, já mostrava para todo mundo, já contaminava a turma, então já tinha esse quê de meio que professora, de ensinar e de trazer algo, então acho que foi isso, né? Então, já falamos um pouquinho da Elo como atriz, como diretora, como professora. Agora vamos falar de apresentadora, né, Elo? Cultura Livre. Como que começou a Cultura Livre? Silvana Córdova, que é produtora cultural, ela recebeu um convite da TV Cultura para trazer um programa cultural. E aí ela me convidou, Elô, vamos lá, você vai ser apresentadora. Eu falei, você tá doida, né? Eu, apresentadora, eu não quero de jeito nenhum, morrendo de medo. E aí, mesmo morrendo de medo, a gente foi lá pro Panorama Cultural, na TV Cultura, e começamos esse trabalho. Quando eu vejo os vídeos, gente, ainda tem lá os vídeos, viu? TV Mais, TV Cultura, que final. E eu vejo, eu falo, gente do céu, tá bom, né? Ainda bem que passa. Ainda bem que passa. Imagina, Elô. Mas é muito gostoso poder poder trazer o Cultura Livre, porque o Cultura Livre é um sonho muito, muito legal, que é poder movimentar a arte local, que a gente não tem espaço para fazer isso aqui que a gente está fazendo agora, né? Que é falar da sua carreira, falar de você, que não fosse um espaço esse dado pela emissora na vez que foi lá a TV Cultura, agora a nossa TV Gazeta e TV Mato Grosso. Então, assim, um sonho pequenininho foi florindo, virou uma árvore gigantesca que tem dado frutos e que tem colhido frutos. Muita coisa legal. Bom, a gente vai dar um intervalinho e já já a gente volta com esse programa super especial com a nossa entrevistada Elo Godoy.